Mas saiba agora como é que guardar o cordão umbilical dos seus filhos, as células estaminais, pode salvar-lhe a vida. Ora, veja. Frederico tem agora 18 meses e está a recuperar de um transplante de células estaminais recolhidas do sangue do cordão umbilical do irmão mais velho. O primeiro realizado com células criopreservadas num banco privado em Portugal. Aos 6 meses foi-lhe diagnosticado uma deficiência imunitária, o que originou sucessivas infecções. Ele teve dos 6 até aos 10 a fazer-se a introdução dos alimentos, sempre com algum insucesso. Foi decaindo em termos de nutrição, porque ele até aos 6 meses era uma criança relativamente bem nutrida, depois quando foi feito o diagnóstico da pneumonia, e que foi na fase em que eu deixei de o amamentar, que foi quando ele deixou de ter as minhas defesas. A partir daí começaram a surgir infecções, extrair infecções, e começou então também quadro de desnutrição e de desidratação. Isabel guardou as células estaminais dos 2 filhos sem nunca ter pensado que eles viessem a precisar tão rapidamente desta evolução da ciência. Sendo Xavier compatível, as células conservadas há mais de 3 anos salvaram o irmão numa altura em que o transplante da medula seria a única solução. Foi a pensar não que iria ter crianças que viriam a ter problemas, mas a pensar que daqui a 10, 15 ou 20 anos eu poderia vir a precisar, ou alguém na família que fosse compatível, poderia vir a ter necessidade de recorrer às células estaminais sem outros recursos. Nós consideramos o nosso serviço como uma espécie de seguro biológico. No caso de ser diagnosticada uma doença que possa ser tratada com esta tecnologia, nós possamos, de facto, disponibilizar as células para tratar essa mesma doença. A crioestaminal faz a criopreservação de células estaminais do sangue do cordão umbilical, recolhido no momento do parto, e são guardadas num período mínimo de 20 anos, que no futuro podem ser utilizadas para o tratamento de doenças como a leucemia, linfomas, mielomas ou imunodeficiências. Connosco já temos Alexandra Mendes, é bioquímica da crioestaminal, e será a própria a elucidar-nos sobre todas estas questões, não muito faladas ainda, mas já há vários pais que querem guardar o cordão e as células estaminais. Mas vamos lá explicar o que são as células estaminais, Alexandra. Bem, as células estaminais são células que têm capacidade de se dividir e dar todos os tecidos que nós temos no nosso corpo. As células estaminais do sangue do cordão já estão um bocadinho mais diferenciadas e dão... Porque elas não estão totalmente diferenciadas. Não. Células do cérebro são os neurónios, por exemplo. Não é? Portanto, elas ainda não têm totalmente as suas características. Exato, isso mesmo. Então elas têm capacidade de se diferenciar e dar vários tipos de células. No caso do sangue do cordão, elas dão, as células estaminais do sangue do cordão, dão células do tecido sanguíneo e do tecido linfático. E então têm as capacidades de tratar várias doenças em que estes tecidos são importantes. Que tipo de doenças? Leucemias, linfomas, anemias e este tipo de imunodeficiências como o Frederico teve. Quando um pai ouve isso, é óbvio que quer logo e pensa logo em guardar. Exato. Não é? Exato. E já está provado que realmente é uma solução, neste caso, exato, é um exemplo. Exato, isto mas é o único exemplo que existe em Portugal? Não. Em relação à utilização de bancos privados em Portugal, é o primeiro exemplo. A crioestaminal teve, este bebê teve a sorte de ter as células guardadas e de poderem ser usadas. Mas esta tecnologia já é usada há bastante tempo em todo o mundo. Sim. A nível mundial há mais de 7.000 transplantes feitos. Sim, já sabemos. A maior parte é feita realmente com bancos públicos. E é feito há bancos públicos onde as pessoas podem ir buscar as células estaminais. Se forem compatíveis, tem que procurar um dador como em casa de Eu tenho uma dúvida concreta que tem a ver com quem é que pode beneficiar destas células estaminais. É o próprio? Há 2 casos. Há os privados, os bancos privados, como a crioestaminal, e os bancos públicos. No caso dos bancos privados? Nos bancos privados, quem beneficia são as famílias das pessoas que guardaram as células. Pode ser também na mãe, no pai, no irmão? Teoricamente, sim, mas é preciso haver compatibilidade. Exato. E a grande compatibilidade é entre irmãos. E nos bancos públicos também é assim? Nos bancos públicos, qualquer pessoa que precisa faz um pedido a um banco público e o banco público diz quais as compatibilidades que tem e disponibiliza as células. É sempre uma questão de compatibilidade, claro. Exato. Então qual é o processo? Vamos lá. O bebê está a nascer? O bebê está a pessoa antes tem que contactar a crioestaminal e comprar um kit, que é um material que tem é um material para a recolha. Além de toda a documentação relativa ao processo, contrato, procedimentos de envio, de recolha, tudo isso. Esse kit é levado para o hospital na altura do parto e as pessoas entregam ao médico, com quem já falaram anteriormente, e dizem que querem fazer a recolha do sangue do cordão. O bebê nasce, é levado, o cordão é clampado
e então é recolhido o sangue do cordão para dentro de um saco de recolha de sangue. É sempre recolhido o máximo possível de sangue, porque quanto mais sangue, mais células estaminais, evidentemente, e depois é contactada uma transportadora. Essa transportadora vai buscar o sangue diretamente ao hospital, leva-o ao laboratório e no laboratório as células são separadas do resto do conteúdo do sangue e são guardadas por 20 anos. E são conservadas em? Em azoto líquido. Em azoto líquido, por 20 anos. 20 anos. Neste momento, estes 20 anos têm a ver com a existência da técnica. Sabe-se que por 15 anos já há relatos escritos e cientificamente escritos em revistas científicas em que realmente elas se preservam e podem ser usadas ao fim de 15 anos de preservação. Agora, durante os próximos 15 anos, muita coisa pode mudar e vai ser... Todos os dias temos mais um dia de experiência. Não é pode, vai evoluir certamente, certeza, não é? Certeza. E mais esperança.